Boa noite. Esse é o Conexão ND aqui na Record News e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para uma entrevista. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Como é o último programa de 2021, nós vamos apresentar uma espécie de retrospectiva, uma mini retrospectiva com alguns momentos deste ano. Então vamos lá. Senadora, 2022 está aí, né? Nós já estamos escrevendo 2022 a partir de agora. A senhora acredita que o PT tem chances reais de voltar ao Palácio do Planalto? E essa estratégia do Lula de ficar silencioso nesse momento de pandemia, claro que tem o discurso que não é o momento, que o momento é a vacina, o momento o momento é preservar as vidas. A senhora acha que o PT vai receber um crédito da população? Paulo Alceu, em primeiro lugar, o Lula não está quieto. O Lula está falando e está falando não só para o Brasil, mas está falando para o mundo. Ele está acionando, e tem sinais hoje na imprensa de que parece que vão criar vergonha na cara e fazer uma conferência mundial para tratar da gravíssima situação da pandemia no planeta. E o Lula falou isso, disse isso com todas as letras, entende? Quando teve a crise lá dos bancos, né, do Lehman Brothers, em 2008, eles rapidinho, para resolver o problema bancário, o problema de banco, né, dos endinheirados, fizeram lá a reunião, entende? Tomaram providências, etc. e tal, que todos nós pagamos, etc. e tal, certo? Por que não chama agora? Por que não chama agora? Entende? O Lula falou, e a outra coisa que o Lula falou, não é só para o Brasil, é para o mundo, é a questão de quebra das patentes. Nós não vamos ter vacina necessária para todos os países, inclusive para a ampla maioria dos países pobres, se as farmacêuticas quiserem ter lucros astronômicos. A Fiocruz, senadora, a Fiocruz e o Butantan são contra a quebra de patente. Porque o governo mudou a posição, Paulo Alceu. Porque na época do Lula, da Dilma, o Brasil era defensor da quebra de patente. Nós quebramos patente em medicação, entende? Da questão do HIV, para poder distribuir gratuitamente. Mas essa foi a bandeira do José Serra. Eu sei, mas o que eu estou dizendo é que o Brasil já fez isso. Entende? E agora não. Agora o Bolsonaro, aquele Ernesto Araújo, aquela pérola, né, da idiotice. Já saiu. Eu sei que ele já saiu, mas olha o estrago que ele fez, o período que ele ficou. Ele foi lá nas reuniões internacionais defender a manutenção das patentes. Uma posição, Paulo Alceu, que historicamente o Brasil, e aí você lembrou do Serra, do PSDB, entende que, digamos assim, a maior parte dos partidos políticos, entende, que tem história nesse país, que já governaram esse país, sabe que tem que ter quebra de patente numa situação como esta. Então, o Lula está falando, o Lula está... Não é à toa, né? Saiu um monte de meme, né, do Bolsonaro sentado com um caderninho na frente da TV quando o Lula estava dando as entrevistas. Mas, Paulo Alceu, aí usa máscara no dia seguinte, fala não sei o quê. Depois de mais de um ano de pandemia, aí agora o governo vai fazer campanha de máscara? Quando o presidente não usa? Quando o presidente aglomera? Eu queria dar um beijo naquela mulher da barraca lá. Aquela que, quando ele perguntou se podia entrar dentro da barraca, ela olhou para ele assim, bem brava, e disse, aqui não. Só de máscara. Você estava sem máscara? Entende, Paulo Alceu? Então, sabe, essas coisas, assim, o Lula, não é que ele está quieto, ele tem a plena convicção de que a prioridade neste momento é a gente poder focar nos temas relacionados à saúde, à vida e à sobrevivência econômica. Mas a senhora acha que ele tem chances reais? Você acha, Paulo Alceu, que dá para sobreviver economicamente com essa merreca emergencial de 250 pila?
Mas daria para dar mais se vocês estivessem lá? Vocês dariam quanto? 1.500, 2.000? Ô, Paulo, Não tem dinheiro. O Lula disse e faria isto. Se precisasse emitir moeda, emitiria moeda. Como é que o Biden, nos Estados Unidos, que tem uma dívida pública maior, bem maior do que a brasileira, está com um programa de investimento, de obras, de auxílio, de ajuda, de tarará, de mais de $1 trilhão? Por que você resolveu escrever esse livro? Paulo, essa pergunta é muito interessante, porque eu trabalhei num grupo chamado Grupo Gol, que, diga-se de passagem, não tem relação com a companhia aérea do mesmo nome, tá? Eu conheço o Jonas Suassuna, que eu costumo dizer que ele é o laranja da família Lula, principalmente do Fábio Luiz, conhecido por Lulinha. E eu conheço ele numa época que ele vinha do mercado publicitário do Rio de Janeiro, onde fez um bom trabalho, e eu reencontro ele em 2009 e recebo o convite para trabalhar na empresa dele. Não foi ele o Trabalhei na responsável? empresa dele de 2009 a 2016, uma empresa que tinha negócios lícitos, tá? O discurso era de moralidade, só que após a minha saída do Grupo Gol, começa a fazer uma investigação e vi que, na verdade, ali foi um grande esquema criminoso, tá? Com contratos, inclusive, que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui, de 2008, antes da minha entrada, com o Grupo Oi, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura do Rio, e que esses contratos eles lesaram o contribuinte e, mais do que isso, retiraram dinheiro da saúde, da educação do Rio de Janeiro, que já é um estado tão sofrido, e sempre utilizando a influência política do ex-presidente Lula. Então o ex-presidente Lula tinha conhecimento desse movimento que participava o filho dele. Paulo tinha conhecimento e esses crimes milionários eles só puderam acontecer com as bênçãos do ex-presidente Lula. Há 2 anos eu trabalho nessa investigação, publiquei o livro Sócio do Filho, e que inclusive inspirou a Operação Mapa da Mina. Diga-se de passagem, Paulo, antes de escrever o livro e durante a minha investigação, eu fui para a Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, fiquei meses como testemunha. Diga-se de passagem, não tem delação muito menos premiada, porque eu não cometi crimes. Esses crimes, na verdade, eles cometeram. Eu não tinha nem ciência no período que eu estava na empresa, tá? Também estive no Ministério Público Federal e também estive na Receita Federal, tá? Sempre como testemunha. E ajudei a Lava Jato, isso já foi reconhecido principalmente na Operação Mapa da Mina, e compartilhei, como eu disse, essas informações durante esses 2 anos. Então, tudo que eu coloquei no livro acabou realmente sendo comprovado, não só com provas que eu apresentei, mas o próprio ex-governador Sérgio Cabral, ele, para o juiz Marcelo Bretas, ele, na sua delação, né, depoimentos, ele disse que o ex-presidente Lula pediu que o município fizesse negócios espúrios, né, que não foram realizados ou não foram realizados na sua plenitude e que fizeram jorrar 40 milhões de reais nos cofres dessa quadrilha. Agora, Vitali, me ajuda no seguinte, só para a gente entender melhor. Você entrou nessa empresa, você trabalhou nessa empresa, e quando você chegou, você não imaginava que essa empresa estava formando uma quadrilha, ou já era uma quadrilha, se beneficiando de ações ilícitas. Agora, o que você fazia na empresa? Como é que você descobriu tudo isso e qual foi a sua reação? Então, Paulo, eu conheci o Jonas Suassuna 11 anos antes, tá? Eu conheci, na verdade, até mais. Eu conheci o Jonas em 96, 97, quando nós lançamos a Bíblia do Cid Moreira em jornais. Eu reencontro o Jonas Suassuna em 2009, onde eu já tinha passado por 7 jornais e tinha uma ideia de produto
E chego na sala dele, o procurei e ele falou para mim, falou, Marco, olha, a tua ideia é boa, mas eu estou em outro negócio. Eu sou sócio do filho do ex-presidente Lula. Eu não sabia, e ele me chama para trabalhar, justamente pela carreira que eu tive em jornais, para desenvolver projetos mobile, ou seja, projetos para smartphone e para jornais. Então, o que acontece? Existia na empresa um lado que era lícito, e existia do outro lado, que na verdade era uma fachada, existia outro lado que realmente trazia esses recursos, que quem tinha conhecimento era o Jonas Suassuna, o Fernando Bittar, o Calil Bittar, e o diretor financeiro, que é o Alessandro Sargentelli. Você ter uma ideia, então assim, eu não tinha conhecimento, tá? E começo a investigar em 2016, quando a Receita Federal chama todos os diretores para dizer o que cada um fazia no grupo. E aí, quando eu estou na Receita Federal, Força Tarefa da Lava Jato aqui no Rio, eu começo a ter acesso a informações que eu não tinha. Exemplo, eles criaram um aplicativo, essa quadrilha, chamada Mosqueteiro, que era para envio de mensagens, seria tipo por SMS. Esse aplicativo, e eu falei para a Receita Federal, ele nunca foi desenvolvido. Eu não tinha conhecimento que ele tinha sido pago. O Jonas, na verdade, tirou do bolso dele e passou para o bolso do Lulinha 2 milhões de reais. 2 milhões de reais para desenvolver esse aplicativo. O Lulinha não tinha condição de desenvolver esse aplicativo. Ele contrata um terceiro e paga 20 mil reais. Então, ele ficou com 1.980.000, uma das operações de lavagem de dinheiro que está comprovada, e eu tenho acesso a essas informações após algum tempo, ou seja, em 2016, eu saio da empresa e começo a fazer investigação. Até que ponto a CPI da pandemia pode vir a prejudicar o governo? Bom, na verdade, né, o governo não tem nenhum temor em relação à CPI da pandemia. A CPI da pandemia vai, ao final, mostrar com clareza um governo que, liderado por um presidente que é honesto, que trabalha com a verdade, que exige dos seus liderados que a verdade seja praticada todos os dias, que tem clareza de que nós tivemos uma rara oportunidade, vencendo um atentado, superando todas as dificuldades de poder transformar o Brasil. Então, nosso sentido é o sentido de servir ao país. Nós tivemos na última semana um número espetacular. O Brasil, em pouco menos de 109 dias, ele se transformou no 4º país do planeta que mais vacinou pessoas. Na data de ontem, nós já distribuímos 75 milhões de vacinas. O Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas vacinadas. Superou o Reino Unido. O Brasil é mais de 20 vezes maior do que o Reino Unido. O Reino Unido levou, para chegar em 50 milhões, 147 dias. O Brasil, com todos os problemas logísticos, com a sua imensidão de ser mais de 20 vezes maior do que o Reino Unido, o Brasil levou 108 dias. Portanto, isso demonstra claramente o que um governo sério pratica. No dia de ontem, nós comemoramos 1.777.000 brasileiros vacinados. Ou seja, isso demonstra seriedade, dedicação, planejamento, organização logística. O resto é a crítica pela crítica. E aí, Paulo Alceu, tu conheces, eu conheço, e o cidadão de bem sabe como é que procedem aqueles que tentaram destruir o país no passado e querem voltar para continuar a sua obra. Mas o Brasil do bem não vai deixar, não. Agora, ministro, quando o senhor fala em redução da carga tributária, que é realmente muito pesada, paralelo a isso também não tem que reduzir a máquina paquidérmica do governo? Olha, Paulo Alceu, essa foi uma preocupação desde quando, em 2017, eu tive a responsabilidade de coordenar o plano de governo, né, que está em execução, o caminho para a prosperidade do presidente Jair Bolsonaro. Nós nos preocupamos muito nisso. Por isso que, em vez de 40 ministérios, tem 23. Por isso que nós, dos 180 serviços digitalizados, quando nós chegamos aqui, hoje tem quase 2.000. Por isso que nós fizemos o revogaço, onde já revogamos mais de 5 ou 6 mil decretos, instruções normativas, portarias e por aí fora vai. Por isso que nós chegamos aqui na
Secretaria-Geral da Presidência, e há pouco mais de um mês, nós fizemos uma medida provisória de modificação do ambiente de negócios do Brasil, que o Brasil hoje está na posição 124 em 191 países do Banco Mundial, daquele ranking, né, do Doing Business, né, onde é mais fácil de fazer negócios. E o Brasil, com essa medida que nós assinamos aqui e propomos ao presidente, o presidente sancionou, nós vamos fazer o Brasil sair da posição 124 de número 80, para facilitar a compreensão do nosso assistente. E nós vamos trabalhar os próximos anos para chegar e colocar o Brasil, no início do segundo mandato do presidente, nos 50 maiores, né? Então, olha a diferença. Imagina a pandemia que nós estamos vivendo hoje e que a economia brasileira vem respondendo. Se ela fosse tocada por aquele governo gastador, perdulário e ladrão que o Lula e a Dilma fizeram no Brasil, pô. Onde é que nós ia estar? Olha o dado que surgiu hoje. Aumentou a arrecadação dos estados de 34% no primeiro trimestre do ano. É o maior aumento da arrecadação da última década. E nós estamos vivendo uma pandemia. Paulo Alceu, o governo Bolsonaro foi tão competente que eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual governo no planeta que durante a pandemia fez uma reforma? Uma! O Brasil transformou o Banco Central em banco independente. O Brasil fez o marco do saneamento, a lei do gás e agora está fazendo a BR do Mar. São reformas importantíssimas, estruturais e estruturantes que estão mudando o país. É por isso que a economia brasileira está respondendo. Durante o grosso da pandemia, todos os portos brasileiros, no segundo semestre do ano que vem, do ano passado, tiveram lucro entre 5% a 12%. Todos, sem exceção. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, dando continuidade à nossa mini retrospectiva. É rapidinho. Você está assistindo o Conexão ND aqui na Record News e como este é o meu último programa deste ano, nós estamos apresentando uma mini retrospectiva. Vamos agora acompanhar algumas entrevistas que também foram feitas no decorrer deste ano. O senhor tomou alguma coisa? O senhor fez uma preparação, uma massagem para suportar toda aquela saraivada de acusação, a saraivada de denúncia, porque eu não vi, eu assisti do início ao fim, eu não vi pergunta, eu vi acusação, eu vi narrativa, e depois as pessoas dizem que, de repente, nós estamos sendo parciais em relação à CPI. Quem está sendo parcial é a CPI, na maneira como ela está se comportando com determinados depoimentos. Como é que o senhor conseguiu se conter? Porque eu não vi em nenhum momento o senhor perder o equilíbrio. Olha, Paulo, realmente, eu não segui a CPI desde o começo, mas às vezes que alguém me falava da forma que era tratado as pessoas lá, as pessoas entravam lá para dar um depoimento ou para ajudar a CPI, era tratado como já se fosse um réu. E eu, quando entrei, falei para os meus advogados, eu estou tranquilo, com serenidade, eu devo algo para a população brasileira. E quero levar a palavra, até você viu, né? A maioria das perguntas não era sobre Covid, era sobre a minha vida, né? Eles tentaram destruir a minha reputação. Então, eu sabia que eu tinha que, com tranquilidade, serenidade, falar com a Câmara, falar com os brasileiros e levar para eles aqueles que eles não viram até então, que era respeito. Então, eu fui para lá para ficar o tempo que fosse disponível, até eu falei bastante isso com os senadores, a minha agenda daquele dia era deles. Eles poderiam fazer as perguntas que quiserem, levar o tempo que quiserem, desde que eles me dessem a oportunidade
de também responder todas as perguntas, mas que eu também tivesse tempo para responder. Porque você viu aí, tinha algumas pegadinhas, né? Tinha algumas arapucas que eles queriam me pegar. Imagina a hora que o Renan Calheiros falou, eu quero só a resposta sim ou não. Você não tem como responder determinadas perguntas somente com sim ou não. Então, com serenidade, com tranquilidade, eu comecei a colocar, talvez, os senadores dentro das 4 linhas, para jogar o verdadeiro jogo da democracia. Então, eu acho que depois de 8 horas, né, comecei às 10 da manhã, acabou às 6 da tarde, eu saí com uma leveza muito grande, de eu ter respondido todas as perguntas de maneira clara. Inclusive, meus advogados diziam, não, essa aqui você não precisa responder, não, eu vou responder todas. Eu não posso sair da CPI com o povo brasileiro, de qual eu devo a palavra e que me apoia, de eu sair daqui com dúvidas. Então, cada tijolo que eles colocavam, eu botava a massa e botava o tijolo em cima. E nós conseguimos construir a verdade. Eu, uma hora, cheguei a falar com a Câmara, disse, o povo, detrás dessa Câmara, sabe quem tem a verdade. Eu acho que eles não esperavam a maneira simples que eu fosse responder. Eu comecei na segunda-feira fazendo aquele vídeo lá com a algema, na quarta-feira eu soltei, não sei se você viu, acho que a grande mídia não viu, um vídeo do Renan Calheiros, onde eu fazia uma relação de tudo aquilo que ele dizia contra mim e da vida dele. Eu fazia uma analogia, e isso eu soltei pelas 9h30 da manhã, na quarta-feira, dizendo para o Renan Calheiros e para todos os senadores que eles não poderiam acusar as pessoas de crimes que eles também já foram acusados e de qual tiveram todo o tempo do mundo para responder. E eu precisava de ter tempo para dar as devidas respostas e dar a resposta principalmente para todos os brasileiros. E era isso, exatamente esse ponto que eu gostaria de pegar. O senhor é um empresário que emprega 22 mil pessoas em todo esse país. O senhor é um investidor, um empreendedor que durante a pandemia não parou, continuou investindo diante de senadores com uma carga de processos judiciais, senadores improdutivos, lamentavelmente a gente vê isso. Como é que o senhor se sentia no momento que tinha que responder indagações que, na verdade, eram muito mais acusações? Eu sempre, quando eu fui para lá, eu não poderia aceitar que eles fizessem uma pergunta, na realidade, já confirmando aquilo que eles pensavam. Então, eu tinha que destruir essa narrativa. Lamentavelmente, né, Paulo, vimos hoje muitos congressistas que nunca tiveram uma carteira assinada no mercado de trabalho privado e também nunca assinaram a carteira de trabalho de ninguém. Você nota que as pessoas, muitas das pessoas que estão lá, estão despreparados para fazer aquilo que o Brasil mais quer, geração de desenvolvimento, emprego e o bem do país. Vão lá no sentido de resolver a sua própria vida, né? Fazer a carreira política. Tem pessoas que começaram lá jovens, a idade que eles têm sendo político é a idade que eu tenho desde que eu comecei de operário numa fábrica e os meus 35 anos como empreendedor. Então, eu acho que o brasileiro está cansado, Paulo. Eu acho que eu lavei a alma nesse dia, não só a minha, mas de milhões e milhões de brasileiros que queriam ter a voz lá no Congresso para falar muita coisa que eu consegui falar. Dentro de uma tranquilidade, de um respeito, de serenidade. Eu não afrontei ninguém. Eu só acho que eu coloquei cada um no seu lugar. Hoje, inclusive, coloquei um post do Rogério Carvalho, né? Onde ele disse, você sabe com quem você está falando? Eu sou senador da República. Ele nada mais é do que um servidor do povo. Eu acho que eu não pensava mais escutar de alguém nesse Brasil, em pleno século XXI, essa velha frase, você sabe com quem você está falando? Isso é um horror em pleno século XXI. Teve o episódio do Cerveró,
um episódio que acabou fazendo com que o senhor perdesse o seu mandato e até o senhor foi preso, né, naquela ocasião em relação à Operação Lava Jato. Agora, o senhor se sentiu traído pelo PT? Sem dúvida nenhuma, Paulo. E é importante a sua pergunta. Eu sempre tive altos e baixos na relação com o PT. E talvez o momento crucial disso foi a CPI dos Correios. Quando ocorreu tudo aquilo comigo, algumas personalidades do PT viram a oportunidade de me largar ladeira abaixo. E foi o que aconteceu, né? E é importante registrar que quando eu fui preso, né, eu fui preso por obstrução de justiça, eu não fui preso por corrupção, não, como vários integrantes do partido. E foi absolvido depois, né? E fui absolvido em todas as instâncias e a última por unanimidade, né? E o PT simplesmente, no dia da minha prisão, soltou uma carta no Senado dizendo que não tinha nenhuma responsabilidade comigo. Ao contrário de muitos outros integrantes do partido que foram acusados de corrupção, presos, né? E o PT sempre negou a veracidade dessas investigações. Portanto, não há dúvida nenhuma. O PT foi meu algoz, né? Agora, o senhor, como líder no Senado, líder do governo Dilma Rousseff, o senhor não via todos esses movimentos dos seus companheiros de partido? Boa pergunta, Paulo. Eu comecei a perceber isso uns 2 meses antes, porque eles sabiam o que estavam aprontando para cima de mim. E, na verdade, até por eu ser uma pessoa que tem bom relacionamento com lideranças, com partidos, eu converso com todo mundo. Sempre fui assim na minha vida, né? Inclusive como executivo. Até porque vivi em vários lugares do mundo, então eu aprendi a respeitar as pessoas, enfim, e tratar todos com cordialidade. Mas eles já sabiam o que ia acontecer, porque 2 meses antes, aproximadamente 1 mês e meio, você percebia um certo distanciamento de algumas figuras do PT e eu não compreendia. Eu achava que era questão que estava relacionado com a agenda e tal, mas eles sabiam de tudo o que ia acontecer. Eu, na verdade, fui muito ingênuo, né, quando tudo ocorreu, mas eles já tinham montado a cabeça de caboclo para mim meses antes, sem dúvida nenhuma. Eu tenho absoluta certeza e afirmo isso para você. Então, o PT, que o senhor fazia parte, esse PT realmente tem a banda podre. Tem, e é grande ainda, e permanece, né? Eu acompanhei, eu vivi na Europa, Paulo, e eu acompanhei várias situações relacionadas a esses partidos de esquerda na Europa. Vários deles saíram com denúncias de corrupção. Eu vou dar exemplo do Partido Socialista Operário Espanhol, que eu conheço mais a história. O Felipe González. Felipe González ficou 12 anos no poder e saiu por denúncias de corrupção no governo dele, do pessoal do Partido Socialista Operário Espanhol. Isso não aconteceu na Espanha, aconteceu em outros países também. Só que o Partido Socialista Operário Espanhol, ele reconheceu seus erros e entendeu que tinha que mudar. E mudou. E hoje o Partido Socialista Operário Espanhol, ele não só fez, alguns anos depois, o primeiro-ministro, que era o Zapatero, um primeiro-ministro jovem, né? Mas hoje tem um papel importante na política da Espanha. O problema é que o PT não quer reconhecer os erros que cometeu. O PT continua seguindo a mesma trilha, né? Desculpe lhe interromper, não quer reconhecer ou não quer assumir, porque ele não acredita que errou? Ele não quer assumir, mas ele sabe que errou. E várias correntes no Partido dos Trabalhadores sabem que esse meia-culpa é fundamental para o partido avançar, né? E
E o PT tem que entender que ele não é do Lula. O PT é maior que o Lula. Só que o PT virou prisioneiro do Lula. Tanto é que depois de 8 anos aí de mandato, e depois com a eleição da Dilma, que na verdade era uma presidente tampão, porque a ideia era o Lula voltar, mas aí veio a doença, ele não teve condição de voltar, e depois, quando quis retornar, a Dilma disse que não, ela era candidata, né? E não mudou nada, e continua a mesma coisa, né? Se o PT fizesse o meia-culpa e olhasse os quadros que tem, tenho certeza absoluta que já teria saído dessas denúncias todas e seria extremamente competitivo nas eleições, nas próximas eleições. Quem é que está destruindo a Lava Jato? É o STF realmente? Paulo, são decisões que acontecem em Brasília nos diferentes poderes. E eu ressalto aqui essas decisões do Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque a decisão que impediu a prisão em segunda instância, Paulo, ela legitimou, ela institucionalizou a impunidade dos corruptos no Brasil. É impossível você prender grandes corruptos depois da condenação se você não tem uma prisão depois da segunda instância, porque a gente tem 4 instâncias de julgamento e infinitos recursos dessas instâncias de julgamento. Isso faz com que esses casos demorem 20 anos, e ao longo desses 20 anos, os réus com hábeis advogados vão conseguir anular esses casos ou vão fazer prescrever. Ah, Deltan, você está exagerando. Não estou, não. Olha o que aconteceu com o Mensalão Mineiro. Mensalão Mineiro é um caso lá da década de 90, envolvendo o PSDB de Minas Gerais. Ele estava chegando ao fim agora, e aí ele foi anulado agora. Agora, estou falando 2020, 2021, ele foi anulado agora. Mais de 20 anos depois, por uma mudança de regra que o Supremo Tribunal Federal fez. Ah, quer dizer que as investigações erraram? Os juízes, os promotores, os policiais erraram? Não. Gente, mudança de regra. É como se o juiz, no final da partida, ele muda a regra do jogo, fala que agora falta na área, não é mais pênalti, anula os 3 gols do Palmeiras e o Flamengo está lá com o gol da vitória para o Flamengo. Inverte o resultado da partida. É isso que o Supremo fez. Quando o Supremo fez isso? Ele fez no começo de 2019, tomou outras decisões muito parecidas, quando, por exemplo, ele disse que agora a corrupção política ela não é mais a Justiça Federal, ela tem que ser julgada na Justiça Eleitoral. E quando ele faz isso, não é só o caso que muda do lugar, não, ele está derrubando inteiro o caso. E os casos, eles seguiram a regra do jogo de antes de 2019, e a regra era que esses casos de corrupção ficavam na Justiça Federal e o caso de Caixa 2 eleitoral ia para a Justiça Eleitoral. Quando o Supremo muda essa regra e fala que o caso inteiro tem que tramitar na Justiça Eleitoral, ele não só estraga o futuro, porque a Justiça Eleitoral não é aparatada, não é vocacionada para investigar e processar a corrupção, mas ele estraga o passado, porque ele fala que essa nova regra se aplica para o passado. 3 anos o foro privilegiado está numa gaveta. Desde setembro do ano passado, que era para votar o projeto da prisão em segunda instância. De 2 semanas para cá, fizeram um movimento e já silenciaram de novo. Até quando? Até quando, Paulo? Eu quero reconhecer um artigo que você fez lá na tua página. Quem não conhece a página do Paulo, vai lá na página do Paulo, acessa a página do Paulo, e o Paulo tem um artigo lá em que ele cobra justamente uma posição do Congresso sobre a questão da prisão em segunda instância, que é ser pautada agora. Existe essa outra questão também muito relevante, que é o fim do foro privilegiado, que também precisa ser pautada e que está lá, numa gaveta do Congresso Nacional. E a palavra e a frase que o Paulo usou, a frase que o Paulo Alceu usou nesse momento, nesse artigo, foi: que Brasil é esse? Que Brasil é esse? Que país é esse? E aí eu pergunto para você, que vai eleger os deputados, os senadores ano que vem em Santa Catarina e no Brasil, que país que você quer ter? Que país que você tem e que país que você quer ter? Porque se você quer um país diferente, um país em que o corrupto vá para trás das grades, seja responsabilizado, em que o dinheiro seja devolvido, o dinheiro chegue lá para quem mais precisa, se você quer esse país, você tem que colocar no Congresso, meu amigo, pessoas que têm esses 3 compromissos. Clausulados com o combate à corrupção, sob pena de infidelidade partidária, o cara perde a cadeira se ele votar errado, compromisso com democracia, compromisso com preparação política. Então, a responsabilidade é minha, é tua, Paulo, e é especialmente de quem nos ouve, é especialmente do eleitor. Na presidência da República, Jair Bolsonaro, uma pessoa que se beneficiou com o discurso da Lava Jato, que se beneficiou com o discurso do combate à corrupção. Eu lhe pergunto, durante esses 3 anos de governo, ele colaborou no combate à corrupção ou ele silenciou?
Paulo, em primeiro lugar, eu quero dizer que o palco central da luta contra a corrupção é no Supremo Tribunal Federal e é no Congresso Nacional. É ali que as coisas mais acontecem. Mas a gente não pode também fechar os olhos para o papel que o presidente da República tem. O que o presidente da República pode fazer? Em primeiro lugar, ele tem um grande aparato de comunicação. Uma responsabilidade importante de um presidente, de um governador, de um prefeito é buscar criar uma cultura de combate à corrupção, uma cultura de intolerância à corrupção. E pode fazer como fez Hong Kong, que conseguiu virar o jogo contra a corrupção, com campanhas de marketing de massa para gerar uma cultura de intolerância em relação à corrupção. Mas o presidente ele tem uma influência na pauta do Congresso Nacional. Ele pode escolher projetos que ele considera prioritários, como o projeto que acaba com o foro privilegiado e como o projeto que permite a prisão em segunda instância. E no começo de 2021, lá por fevereiro, março, o governo lançou uma pauta com umas 35 prioridades. 35 prioridades do governo. E quantas das prioridades tinham a ver com o combate à corrupção, que foi a pauta efetivamente de candidatura dele? Absolutamente nenhuma, nada. Tinha lá vários projetos, mas nenhum era dos projetos que a sociedade espera que sejam aprovados para combater a corrupção. Então, eu acho que aí tem um equívoco, eu acho que tem que melhorar muito nessa postura. Eu gostaria de ver uma defesa pública do fim do foro privilegiado, gostaria de ver uma defesa que essa pauta seja priorizada da prisão em segunda instância. E um outro equívoco que eu vejo que foi cometido agora recentemente foi a sancionamento, a aprovação da mudança da lei de improbidade administrativa, que acabou com mais de 30, só essa mudança da lei de improbidade administrativa, que foi feita no Congresso. Lembre que o palco central é Congresso e Supremo Tribunal Federal. Mas essa mudança foi sancionada também pelo presidente, ele poderia ter vetado, e essa mudança derrubou mais de 30 ações de improbidade da Lava Jato, que cobram mais de 40 bilhões de reais das pessoas que participaram desse grande esquema. Então são equívocos, a meu ver, que precisam ser corrigidos. O ideal é que todos os órgãos, todo mundo, seja alinhado com o combate à corrupção e com essa pauta. E acabou. Pois é, acabou o programa e nós só voltamos em 2022, na próxima terça-feira, com novos entrevistados, com novos momentos, com novos conteúdos, levando sempre informação para você. E agradecendo a sua atenção, o seu carinho e a sua presença no decorrer deste ano. E contando com você no ano que vem. Um belo 2022 carregado de realizações, de sonhos semeados. Nos encontramos no ano que vem. Um beijo!